O nosso estado está repleto de cidades maravilhosas. A mais famosa delas, Rio de Janeiro, vai abrigar o maior evento internacional de turismo, o Brazil International Tourism Exchange, o BRIT. A expectativa dos profissionais do setor é que o BRIT 2012 movimente 800 milhões de reais em negócios. O Rio em Foco está no ar. Além da capital, famosa no mundo inteiro, temos Angra, Paraty, Búzios, as cidades serranas e aquelas que abrigam importantes pedaços da nossa história, como as antigas fazendas de café e de cana-de-açúcar. Para conversar sobre o potencial turístico do nosso estado, convidamos Ronald Ázaro, secretário estadual de turismo, e Carlos Múzio, presidente da BRIT 2012. Carlos, o que vai ser a BRIT esse ano? A BRIT, ela se propõe, e já acontece há vários anos, como um grande evento de turismo do estado do Rio de Janeiro e também dos produtos do Brasil. A BRIT, a ideia é que se faça que o Rio de Janeiro tenha um evento do mesmo tipo que tem a Feira de Berlim, a Feira da Espanha, a Feira de Londres, a Feira de Paris. Então a proposta do BRIT é esta, mostrar um Rio de Janeiro, que eu chamo um estado, uma cidade, um país, das vantagens que existe aqui na cidade do Rio de Janeiro. E, paralelamente, vai acontecer também o Salão Estadual de Turismo. Ano passado, além de ter o BRIT, quase que ao mesmo tempo teve o Salão Estadual de Turismo e, de maneira assim, inaugural, foi nas areias de Copacabana, foram quase 4.000 metros de tendas ali, onde se visitava todas as regiões turísticas ou não do estado do Rio de Janeiro, mas com prioridade para as regiões turísticas. Esse ano a gente resolveu juntar os nossos esforços para que faça um grande evento e por isso se torna o maior evento das Américas que a gente pode entender aqui no Rio de Janeiro. Mais um evento para o Rio de Janeiro. Hoje os outros secretários de outros estados até reclamam, tudo que é evento que inventam vai lá para o Rio de Janeiro. É um bom momento que a gente está vivendo e é uma oportunidade excelente para que a gente alavanque o bom momento que vive a capital, a cidade do Rio de Janeiro, e a gente alavanque o nosso turismo, esse fluxo de turista para o interior também. Como você falou inicialmente, as cidades que a gente tem, as regiões, os produtos, o potencial turístico, a gente tem que aproveitar essa década de ouro para que a gente tenha, hoje que a gente tem todos os potenciais, todas as ferramentas, todos os indicativos, tá, em nossas mãos, a gente não pode deixar passar pelos dedos. Dentro nós teremos a Bolsa de Negócios, onde nós estamos trazendo os operadores, compradores do produto brasileiro e onde eles encontrarão com os operadores de receptivo, os vendedores do Destino Brasil. E nós estamos mostrando uma área completamente diferente, ou seja, você vindo ao Rio de Janeiro, ao estado do Rio de Janeiro, você fica a maior parte do tempo dentro do Rio de Janeiro. E para isso, como o secretário falou, nós temos as atrações que nenhum lugar do mundo tem. Hoje o Rio de Janeiro ele é conhecido mundialmente, mas o único atrativo é o futebol, samba e carnaval. E nós temos aqui, nos Estados Unidos eu falo que o Rio de Janeiro é a única cidade imperial das Américas, eles não acreditam, eles desconhecem isso. E a gente fez um programa recentemente sobre o turismo de aventura, por exemplo, que é uma grande demanda dos turistas que vão vir para a Copa e Olimpíadas, e tem todo um processo de consolidação desses roteiros, né? Que na verdade é isso, é descobrir quais são os produtos que a gente tem, que a gente pode colocar de fato na prateleira. Na realidade nós temos que pegar toda essa matéria-prima turística que o estado do Rio de Janeiro tem, como eu posso estar durante o dia na praia de Ipanema e Copacabana e à noite comer um fondue em Friburgo, visitar a cidade imperial de Petrópolis, tudo isso que é único. Quando os nossos grandes inimigos turísticos, temos Cancún, que é uma cidade maravilhosa, uma praia maravilhosa, mas se chover só tem aquilo. Você vai para Havana, você vai para Cuba, é a mesma coisa. O Rio de Janeiro não. Choveu, você vai para a Serra. Você tem a única Mata Atlântica dentro de uma cidade. Agora, eu queria que o senhor falasse também um pouco do trabalho do governo na divulgação do produto Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro como um todo. Como é que funciona essa dinâmica dentro da secretaria e para fora, né? Tá.
Bom, o Rio de Janeiro, primeiro, em viés financeiro, nunca teve tanto recurso como está tendo agora, voltado para a área de turismo. Além do seu próprio orçamento estadual, tem um empréstimo que foi feito junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento de 184 milhões de dólares, voltado para a infraestrutura, para a área de pesquisa, identificação de indicadores, ou seja, a análise científica também do turismo. Então, pela primeira vez está tendo a abordagem do turismo como um setor fundamentalmente estratégico. É quem pode criar um maior número de empregos em menor tempo. Então, dentro da cadeia produtiva, hoje o turismo entendido com a seriedade que é vista pelo governo, com investimento. Como falou o Carlos Musi, não basta somente você ter um lugar bonito. Se você não transformar aquele lugar bonito num produto turístico, você não consegue fazer com que ele se venda, com que ele crie um fluxo de turismo, com que ele tenha uma cadeia. O Estado é muito importante, a iniciativa privada não anda sozinha, né? Sem dúvida. O Estado ele tem que promover, criar e tomar conta exatamente das estradas, sinalizações, aeroportos, portos e principalmente a habilitação dos hotéis, né? Não adianta você colocar 10 estrelas se ele não vale 2. Então isso aí tem que ser feito, esse contrato, tem que ter feito essa controle da capacitação, porque o turista, ele sabe aonde ele vai quando ele deseja. E tem em todos os lugares que eu vivi, existe uma máxima que é o agente de viagem é a parte mais importante da cadeia produtiva de qualquer país. Ele é o contato, né? E se eu tenho 11 dias de férias e eu estou comprando aquele destino, eu quero utilizar isso em sua plenitude. Então não adianta você falar, não, o Rio está maravilhoso, São Paulo, Brasília, o Cabo Frio. Se você chega lá, aquilo que você viu não agrada. Então tem uma outra máxima em marketing, em turismo, que é, se um turista gosta de um destino, ele fala para 5 pessoas. Se ele não gosta, ele fala para 50. Então é muito importante, não adianta fazer panfletos maravilhosos se na hora você não entrega o produto que você fez a propaganda desse produto. Por isso que é importante realmente você não ter só a parte física, né, o concreto, ou só a natureza. E aí o Rio de Janeiro se destaca por conta do seu povo receptivo. E nessa área do turismo é onde a gente vê realmente a perfeita harmonia entre o que é público e o que é privado. O que é a parte pública e a parte privada. Se um entra na área do outro, vai dar um problema. Aí eu vejo aqui, por exemplo, no Bright, junto com o Salão Estadual de Turismo, que começam, é o primeiro momento que vai trabalhar junto, é a harmonia, o que vai trazer de positivo para o nosso Estado. Só na área de conhecimento, nas várias palestras que vão trazer, na participação da Organização Mundial do Turismo, tá? Nos órgãos federais, como o Ministério do Turismo, como a Embratur, são 52 cidades do estado do Rio de Janeiro que estarão presentes no Bright, mostrando seus produtos, interagindo entre buyers, suppliers, são quase 300 que nós temos. Nós estamos trazendo principalmente de pontos que não vendem o destino, né? Que é principalmente do Oriente Médio e Ásia, e isso daí, muitos da Rússia que estão vindo também. Então, esse processo é um processo de mostrar o que você tem. Então, dentro do Salão do Turismo, como está desenhado, eles vão passar por todos os municípios, logicamente, num primeiro momento, nos estandes, e depois, quando acabar a feira, a Bolsa de Negócios, que vai ser um dia, ele poderá visitar todo o estado do Rio de Janeiro, comprando os post-tours. E esse diferencial que eu acho interessante, o post-tour que vai acontecer só no Rio de Janeiro, que antes era comum nessas feiras internacionais, na própria Feira Nacional, depois você levar o jornalista para a Bahia, para o Amazonas, para o Paraná, que tem essa curiosidade. Tá? Mas o bom de o Bright ser aqui no Rio de Janeiro e termos amigos do Rio de Janeiro que vão fazê-lo junto com o Salão Estadual, é que esses são 70 jornalistas ou instituições jornalistas internacionais que sairão da cidade do Rio de Janeiro
e vão buscar o Vale do Café, vão buscar a Costa Verde, vão buscar o nosso litoral, nossas áreas serranas. Essa é uma oportunidade ótima, né, para todo o estado, né? E o intercâmbio também, das pessoas verem o que já está acontecendo no resto do mundo. E esses jornalistas que nós estamos trazendo, principalmente dos Estados Unidos, são jornalistas, não são de turismo, mas especializados em escrever para as mulheres. O que nós precisamos fazer aqui no Rio de Janeiro é mudar a percepção que o Rio de Janeiro não é simplesmente um lugar de mulheres, de biquíni, de boates, de futebol e carnaval. Ele tem toda essa parte histórica que é maravilhosa, mas, como disse o secretário, é matéria-prima, eles não sabem. Então, esses jornalistas estão vindo aqui, temos jornalistas vindo de Atlanta, principalmente para atender o mercado afro-americano. Vamos falar mais sobre isso no próximo bloco. Maravilha, não saia daí. Maravilha. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. O foco do Bright na divulgação vai ser justamente em quem cobre o mercado feminino. Eu queria que o senhor falasse um pouco mais sobre isso. Então, é a mulher que decide no final para onde a família vai? Na realidade, a mulher decide tudo, até se a gente vai nascer ou não. Então, principalmente os Estados Unidos é o nosso principal mercado. Hoje é o segundo maior mercado emissivo para o Brasil. E os americanos, é uma distância muito pouca entre os Estados Unidos e o Brasil, se for comparar com a Europa, Oriente Médio, Ásia, mas definitivamente a mulher é que decide. E, infelizmente, devido até à nossa promoção errada do destino, Rio de Janeiro, no exterior, onde mostramos só samba, carnaval, mulata, os biquínis, as boates brasileiras, isso afasta a mulher. Então, o marido às vezes vem ao Brasil a negócios e, de repente, vamos passar férias no Rio? E a mulher fala, não, lá eu não vou, porque ela tem uma percepção errada. E quando você fala em percepção, não existe dinheiro em propaganda que mude a percepção. A percepção tem que ser mudada por intermédio de jornalistas independentes, como House and Garden, Ela, todas as revistas dirigidas à mulher, onde ela vai mostrar que o Rio de Janeiro é um destino família. O Rio de Janeiro teve a família imperial. Então, temos orquídeas, temos uma floresta dentro da cidade do Rio de Janeiro. Esse é um trabalho que só quem pode fazer é Sua Excelência jornalista. Por quê? Porque ele escreve para um público que acredita. E ele veio ao Rio de Janeiro, ele veio ao Bright. Nós temos já marcado reuniões com cirurgiões plásticos, onde eles vão falar das vantagens todas que tem. E em relação a... O senhor já falou no bloco passado que esses jornalistas vão visitar o estado do Rio de Janeiro. Mas que outras iniciativas e que outros ganchos a gente pode aproveitar para divulgar também o interior do estado? É fundamental que as pessoas conheçam a história do Rio de Janeiro. E o Brasil tem uma grande dívida, por exemplo, com o Vale do Café. Aquela região foi que, em determinado momento, era a mola propulsora da economia do país, com a produção de café. E ali é muito curioso que você vê ainda a Casa Grande, onde moravam os proprietários, do lado o Seu Bem, que eram os escravos, do lado esquerdo, do lado direito a moagem do café e na frente uma capela. E alguns abnegados, empresários abnegados, recuperaram essas fazendas e nessa região do Vale do Café, você pode identificar ali pelo menos uns 20 hotéis, fazendas de alto luxo, high-tech, e guardando ainda, através de pesquisa, você recuperando essas fazendas, recuperando já alguns aparelhos, até alguns aparelhos de tortura. A capela você tem identificando artistas fabulosos, e ali está a história do Rio, está a história do país. Um grande produto, uma novidade é justamente o mercado asiático, o mercado nórdico, que até então eles não têm interesse em ver o litoral, sol e praia. Eles querem ver a área serrana, eles querem ver a área rural, eles querem ver a história, eles querem ver a cultura. Então, quando traz, por exemplo, a Rússia para conhecer o país, para conhecer o Rio de Janeiro, quando traz o chinês, que hoje está se gastando mais, está com grande arrecadação, está com grande investimento, quando traz a Índia para conhecer, são mercados novos, de emissivos para o Rio de Janeiro, que querem conhecer e
que não tem interesse só em sol e praia. Mas nessa questão dos roteiros e falando especificamente das fazendas de café, a gente sabe que existe uma falta ainda de constância nesse projeto. Algumas fazendas estão pedindo socorro Por isso que eu digo ainda. que são abnegados desses empresários. E hoje já está havendo uma interação muito grande entre o Estado e o privado. Por exemplo, a estrada que o governador inaugurou há pouco tempo para Visconde de Mauá era um anseio antigo, né, de como se chegava. Então era uma estrada que você, daquele pedacinho ali de Lumiar até Visconde de Mauá, levava mais ou menos uma hora e meia. Hoje você está fazendo em 20, 25 minutos. Tá? Uma estrada bem sinalizada para você andar de dia ou de noite e você chega ao teu destino final, onde tem várias dessas fazendas. Digo abnegados porque numa dessas que eu fui em Rio das Flores, encontrei ali a maior coleção de pratos brazonados do país, ainda do Brasil Império. Então, como é rico em cultura, como é rica em cultura, tá? O que a gente ainda tem lá, bastando haver um incentivo. Nessa mesma fazenda, eu já estive encontrando lá com pessoas do IFAM, com pessoas do Ministério da Cultura, tentando resgatar a história e fazendo projetos de incentivo para eles. Então, eu acho que o turismo realmente necessita essa harmonia, essa interação do público, do privado. E o trabalho com as prefeituras? São fundamentais. As prefeituras, elas têm uma preocupação inicial justamente com o bem-estar da sua população e eles querem investir nessa infraestrutura. E aí vem o ponto do turismo, só algumas que têm essa vocação mais forte. Hoje, aqui no Rio de Janeiro, são 5 municípios indutores de turismo classificados pelo Ministério do Turismo. Quais são? São a capital, depois você tem Petrópolis, Búzios, Paraty e Angra dos Reis. Essas são classificadas pelo Ministério do Turismo como indutoras e que têm hoje uma linha de financiamento mais facilitada. Deixa eu só interromper um pouquinho, que eu tenho que falar, apesar de ser carioca, eu fui criado em Icaraí, Niterói. Então, Niterói hoje já tem o maior patrimônio do Oscar Niemeyer. Você tem o MAC. Então, você tem uma das maiores praias de surf do mundo, que é a praia de Taquatiara. Então, realmente, quer dizer, é muita coisa, é muita informação. Então, você tem hoje o Caminho Niemeyer, é uma coisa magnífica. E quando você fala isso lá fora, eu tive a oportunidade, numa palestra que eu estava fazendo na Alemanha, e eles querem saber mais sobre o Caminho Niemeyer, que é uma obra da humanidade, né? Então, tudo isso daí, eu acho que... E uma das coisas que nos deixa muito chateado, principalmente quem é originário do turismo, é muitas vezes você escuta, o Brasil é a bola da vez. Não, o Brasil não é a bola da vez, não. Só eu trabalhei 42 anos promovendo o turismo. Então, não existe negócio bola da vez. Realmente é um trabalho sério. E isso que o secretário está falando, estaremos trazendo para o BARES, pela primeira vez, todos os municípios do estado do Rio de Janeiro, que vão trazer os seus panfletos, vão encontrar com os compradores, vão encontrar com o jornalista e, principalmente, eles vão contar e vão encontrar com um comprador carioca. Isso vai gerar uma receita que vai ser aberta ao público. Porque o turismo interno tem um potencial gigantesco que a gente pouco vê, né? Foi o que mais cresceu. A gente sente hoje aqui esse turismo. Quando nós fizemos... Mas cresceu também porque, por exemplo, na região serrana, quando teve o desastre, toda a divulgação foi venha para a região serrana, que a gente continua, quer dizer, num processo de manutenção foi de também. Campanha, promoção, mas é porque resgate. ele sofreu também durante muito tempo por conta da propaganda negativa que fez sobre principalmente esses eventos da natureza. Então, a campanha que foi feita é para resgatar esse fluxo normal e aumentou. A verdade foi essa. Foi o que aconteceu antes em Angra, também na virada do ano, que teve um desmoronamento bem localizado, mas toda a Angra dos Reis sofreu por conta da propaganda negativa, que tem uma velocidade muito maior do que a propaganda positiva que a gente tem. É aquilo de 5 para 50. Se você gosta, fala para 5 pessoas. Se não gosta, fala para 50. Você então, vê o poderio maior, boca a boca é um negócio muito forte. E nós temos que levar isso em consideração. Não adianta falar, todo mundo fala, as praias do Rio de Janeiro. O turista sabe que essas praias estão poluídas. Então, realmente, é um trabalho enorme. Agora, o que a gente falou aqui foi dos municípios podendo divulgar os seus produtos. O Estado trabalhando toda essa questão dos roteiros. Mas falta ainda os municípios
se organizarem e trabalharem em conjunto, quer dizer, você ter consórcios intermunicipais. Né? Eles já estão trabalhando assim. Por exemplo, a gente teve uma campanha agora da promoção do governo do estado com a Embratur na Argentina, no Chile e na Colômbia. Né? Na Argentina, a gente encontrou com o associado Arraial do Cabo junto com Cabo Frio, tá, para fazer uma promoção paralela. O que precisa mais se associar, mas você viu que eles já estão tendo essa iniciativa, principalmente no mercado argentino. Porque então, aquela área lá, Cabo Frio, o aeroporto de Cabo Frio ali é o espaço. E eu está sempre lá também fazendo sua campanha para trazer mais. Agora, a gente vai para o próximo bloco já, e eu queria começar a falar, já antecipar o que a gente vai discutir no próximo bloco, são os aplicativos e toda essa questão do turismo na mão do turista que chega aqui. Vamos falar sobre isso no próximo bloco? Não saia daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Agora é possível ter na palma da mão, no aplicativo do celular, o roteiro do Rio de Janeiro, saber um pouco mais sobre quais são os pontos turísticos, o que está próximo desse turista. Eu queria que o senhor falasse um pouco mais sobre esses serviços, essas oportunidades que surgem na área de tecnologia. Como a tecnologia pode alavancar o turismo? Bom, isso aí é um grande aliado do turismo. Mostra todo o Rio de Janeiro, as 5 cidades indutoras, as 6 regiões turísticas e os 92 municípios, na palma da mão, isso que eu acho interessante. Ele já se localiza se está perto de um produto, se está mais afastado, como chega ali. Né? Então, hoje, não só esse, mas vários outros aplicativos que as próprias cidades vêm desenvolvendo. Outra coisa interessante são os totens nos aeroportos, né? Que é uma coisa assim que as pessoas criticavam muito, que o turista chegava no Rio de Janeiro, no aeroporto Tom Jobim, não tinha nenhuma informação, não sabia como ele podia... Nós já colocamos novos totens no Tom Jobim, no Terminal 1, no Terminal 2, e agora a Infraero autorizou também para que nós colocássemos aqui no Santos Dumont. Só que o Santos Dumont não vai ser só o totem, já está autorizado lá o local, nós vamos colocar um stand também de informações turísticas para aqueles que estão chegando no Rio de Janeiro pelo Santos Dumont. Claro que a informação é necessária, né? O turista que está chegando aqui, nem sempre ele vem já com o seu passeio pronto. Precisa fechar esse ciclo, né? A gente vai ter jornalistas escrevendo para as mulheres e aí precisa elas chegarem aqui e saberem para onde elas vão. Isso já existe. Hoje nós temos que é o operador de receptivo. Ele é o contato entre o passageiro, o operador do exportativo, o operador do receptivo e o prestador de serviço. Então, essa informação, se eu quero vir ao Brasil, eu procuro o meu operador que vai entrar em contato com esse supplier. E esse supplier, nós temos pessoas maravilhosas, trabalhando anos e anos no mercado. Você tem também uma quantidade enorme de blogs e sites falando, dando informação. Então, até você conseguir filtrar isso, estabelecer. Agora, eu queria entrar num outro ponto, falando de mulheres. As mulheres também olham muito orçamento, né? E o Rio de Janeiro é hoje um destino caro. O problema não é que o Rio esteja caro. O Rio está sendo mal vendido. O que acontecia? Antigamente, no meu tempo, onde eu promovia o Rio, na Ásia, perguntava qual era a taxa de câmbio do dólar para, na nossa época, não sei se era cruzeiro, real. Eu falei, $1 era 3 chopes. E era isso. Só que o Rio mudou. Hoje o Rio é um destino internacional, como Nova York, como país. Então, o que tem que haver uma mudança é no vendedor do produto. Se você quer vir para lugar barato, vai para Cuba, vai para Cancún. O Rio de Janeiro é um produto diferente. Mas como é que a gente faz chegar, quer dizer, a informação de que você está pagando por qualidade, que você está pagando... O que aconteceu no Rio de Janeiro também? Nós ficamos por um bom tempo engessados, né? Pouco investimento na área turística, e o desentendimento entre as esferas governamentais, município, Estado e governo federal contribuía demais para que o Rio ficasse isolado. De uma hora para outra, né, explodiu. Grandes eventos, todo mundo começou a olhar para o Rio de Janeiro. Quem vai fazer o preço da hospedagem, do alojamento, é o mercado, não tem jeito. Então o Rio começou a ser visto pelo mundo inteiro. Então a demanda aumentou muito. E, no entanto, as novas construções de novos hotéis, os novos produtos não apareciam nessa mesma velocidade. Porque demandavam também toda uma estruturação de incentivos, e que então vieram, mas chegaram Exato. Então, hoje realmente está um preço, não vou dizer
é um destino muito caro? Vai estar justamente no preço dos grandes destinos como esse, que são vistos em outros países É uma também. questão também de cultura, né? Essa coisa de viver sazonalmente o turismo. Na verdade, a oportunidade que se constrói agora e a possibilidade que a gente tem é de não ter mais sazonalidade. Exatamente. E aí, como é que você educa, por exemplo, o taxista para ele não cobrar uma tarifa muito mais alta? Porque o turista, ele na verdade é um cidadão na cidade dele e aqui ele quer ser isso também. vai ser o exercício. Eu tenho convidado muitas pessoas a fazer um exercício para olhar o Rio de Janeiro daqui a 4, 5 anos à frente. Tá? Quando a gente já tiver com a parte do transporte público já bem resolvido, quando a gente tiver mais hotéis, hoje são 23 hotéis em construção na cidade do Rio de Janeiro e 54 no estado do Rio de Janeiro em construção. Né? Então você vai ver novos, como tem aqui o Porto Maravilha sendo recuperado, novos equipamentos. Falou em Niterói, a Torre Niemeyer está sendo construída, também investimento do governo do estado do Rio de Janeiro, está para a construção desse novo projeto, desse gênio da arquitetura que a gente tem aqui no país. Você fazendo esse exercício, um investimento pesado na qualificação, muito pesado. Todas as secretarias, Secretaria de Turismo, de Educação, de Transporte, de Trabalho, todas investem na qualificação. Só lá na Secretaria de Turismo, nós estamos agora fazendo um projeto do taxista legal, tá? Onde que ele possa aprender mais um idioma, mas que tenha também um tablet que lhe ajude a ele comunicar com outras pessoas de outros, não só o inglês, mas que possa falar em outros idiomas, que possa se comunicar em outros idiomas. Então, a gente está buscando hoje recuperar um tempo perdido. Esse investimento está sendo acompanhado para e passo pelo governo? Quer dizer, certamente. Nessas cidades turísticas também ou mais nas cidades ligadas a serviços como a área do Comperj? Exato. Na área do Comperj, hoje, o eixo da Via Dutra também tem sido muito procurado. Então, todos os municípios da Baixada que margeiam a Via Dutra têm sido procurados para ser construídos novos hotéis, visando o negócio. A área de gás e petróleo, hoje ali tem tido um incentivo muito forte, então novas construções nessa área também. Então, você vê que é um conjunto de fatores que tem trazido para o Rio de Janeiro esse bom momento. E aí, nesse exercício que eu costumo falar, muitas pessoas me perguntam qual o legado que esses grandes eventos vão deixar para o Rio de Janeiro. O legado já está na nossa mão. Tá? O legado para o turismo, ele antecipou. O número de turistas que estão vindo para o Rio de Janeiro aumenta a cada ano. Rio de Janeiro, como entrada do turismo internacional para o Brasil, vem alavancando esses números a cada momento, a cada ano. Então, realmente, se a gente tem um legado, né, eu vou fazer um exercício em vários outros, mas para a gente, aqui a gente já deve comemorar, agora com muita responsabilidade. Todo um processo que aconteceu, a gente viu, por exemplo, a decisão do governador de expandir os incentivos fiscais para restaurantes e bares, e todo o processo de formalização que ele possibilitou, que é muito importante, né? Que é um setor ainda muito informal do turismo. Exato. Esses incentivos já estão acontecendo, assim como a prorrogação da diminuição da contribuição do ICMS de 4% para 2%, tá? A flexibilização da legislação de construção no Rio de Janeiro facilitou esses novos hotéis. Mas um dado fabuloso que eu pude observar com a diminuição desse valor, primeiro a sensibilidade do governador, do governante. O governador era da área do turismo, o primeiro emprego público dele foi dentro da Turigil. Então ele conhece bem. Quando o Sindirio, de bares e restaurantes, levou essa proposição para ele, ele imediatamente captou. Então, embora a área fazendária, quando fala em diminuição da arrecadação, é uma briga ali visceral. Mas o governador bancou isso aí e falou, não vai cair essa arrecadação. E hoje, 2 anos depois de ter feito o decreto, ficou bem claro que não caiu a arrecadação e, pelo contrário, aumentou a formalização. Melhor ainda, a formalização dentro de uma faixa etária de 18 a 25 anos, tá? Que teve uma reportagem há pouco tempo do DENEM, do jovem que nem trabalha nem estuda. Tá? Essa área, principalmente, estimula a participação, a inserção no mercado desse jovem através, principalmente, da cadeia produtiva de gastronomia, que é rápida a recuperação. Tem outro ponto, que é exatamente a parte do turismo, né? Isso daí desde o tempo que eu trabalhava na empresa de aviação.
O operador de receptivo, ele é um dos maiores exportadores, só que ele faz uma exportação ao contrário. Ele vai no exterior trazer o americano, o europeu, o asiático para vir para o Brasil, ao invés de ir para o México e para Cuba. Então, ele faz uma exportação ao contrário, só que ele não é reconhecido. Então, na realidade, ele hoje é taxado sobre um valor que ele não recebe. Ele recebe um valor que ele vai repassar para os restaurantes, para os hotéis, para os prestadores de serviço. Então, essa responsabilidade do operador de receptivo, ele vai nos mercados captar isso. Então, o maior incentivo que eu vejo que o Estado pode dar para qualquer indústria é a facilitação. Na indústria do turismo, é a infraestrutura e vigiar se aquele hotel 5 estrelas, se aquele restaurante é o correto e se o valor está correto. Mas o mercado é que ele vai decidir. O Rio de Janeiro, eu escuto, isso está muito caro. Eu tenho conversado com amigos meus de Nova York e tudo mais, eu falo, quanto custa ir ao Rio de Janeiro? Eu falo, por $1.500 eu fico uma semana lá, só isso. Mas o valor, só que muitas vezes o nosso produto está sendo entregue a um outro operador, que estava acostumado com uma rentabilidade altíssima a um preço muito baixo. Então, em vez de vender o Rio de Janeiro, porque eu estou vendo praia, futebol e samba, eu vou levar para Cuba, eu vou levar para Cancún. Então, quando eu mostro ao consumidor, e esse vai ser o papel do jornalista, que eu tenho a única capital imperial, que eu tenho uma mata atlântica dentro da cidade, que eu tenho Búzios, que eu tenho Paraty, que eu tenho Cabo Frio, que eu tenho Niterói. Então, uma das maiores indústrias de moda feminina crescendo aqui no Rio, assustadoramente. Bem, é questão de aproveitar essas oportunidades. Sem dúvida. Infelizmente, nosso programa está chegando ao fim. Pena. Obrigada, doutor Carlos, obrigada, secretário, e obrigada a você que ficou com a gente até agora. O Rio em Foco é o programa do Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado. Para acompanhar os nossos debates, acesse a nossa página na internet ou as nossas redes sociais. Você também pode assistir esse programa no site www.rioemfoco.rj.gov.br e pelo www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.